não se preocupa com a sua partida desta terra, mesmo sabendo que todos irão desta terra. Ninguém ficará aqui permanente, mas as pessoas colocam o seu coração no seu pensamento vazio. Aleluia! É como alguém que come um pão seco. É o pensamento do ser humano. Aleluia! Não tem sabor. Aleluia! Não tem vitamina. Não tem proteína para sustentá-lo muito tempo. Assim é aqueles que não põem o coração na palavra de Deus. Ele diz: eu não vou fumar mais, mas com 10 minutos está fumando. Ele diz: eu não vou mentir mais, mas quando ele compra um carro, uma moto, e alguém pergunta, ele já aumenta o preço biscoitando. Ele não tem domínio. Aleluia! Aquele rico só pensava no seu dinheiro. Ele não imaginava que o mendigo Lázaro, cheio de dificuldades, cheio de problemas, porém era amado por Deus. Oh, aleluia! E aquele homem, ele mergulhado em um erro fatal. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, aquele mendigo Lázaro morreu, e a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Aleluia! O céu, um lugar de glória, um lugar de descanso, um lugar de repouso. Aleluia! Onde vai morar aqueles que vivem a palavra de Deus. Um lugar onde habita o próprio Deus, um lugar onde está Jesus, um lugar onde estão ali os anjos a trabalhar, a adorar, a servir a este poderoso Deus. E Lázaro agora ele tem este privilégio de estar ali no seio de Abraão. Aleluia! Mas a Bíblia diz, meus queridos, que ao passar do tempo, aquele rico também morre. É verdade, porque ninguém vai ficar eternamente nesta terra. E quando aquele rico morre, meus queridos, a Bíblia diz que ele é sepultado. E no Hades ele ergue os olhos. Ele olha para o alto. E ele começa a contemplar, e ali ele vê alguém que ele muito conhecia. Ali estava Lázaro, o seu velho conhecido, gozando, desfrutando das maravilhas do seio de Abraão. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que ele está no Hades. A palavra Hades, ela tem várias traduções. A Igreja Católica chama de purgatório, mas a Bíblia chama de higiene. Aleluia, chama de Hades. Enfim, tem várias traduções. Aleluia. A Bíblia só não chama de purgatório, mas há várias traduções, e nós sabemos que é a mesma coisa. E a Bíblia diz que aqueles que ali caírem, de lá não saíram mais. E aquele rico, ele estava certo. Ele sabia que de lá ele não saía mais. Por que traduzir para vocês, como vocês conhecem? Por quê? Porque ele estava no purgatório. Ele estava, digamos, no seu sofrimento, ao qual ele adquiriu aqui nesta terra. Porque é o próprio ser humano quem diz onde ele vai morar, tanto terreno como espiritualmente. Aleluia, nós decidimos se moramos em São Paulo, se moramos em Floripa, Camboriú, ou se moramos na roça. É nós que decidimos. Da mesma forma para o céu, meus queridos. Lázaro, ele trilhou o caminho que levava ele até o céu. Por isso ali ele estava, lugar
de gozo, desfrutando. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o mendigo morre e ele é levado. Aleluia, ele se dá conta de que ele está transportado para um lugar de sofrimento. Ele está no lugar de sofrimento e ele sabe que de lá não sai mais. Aí ele olha e vê o seio de Abraão e Lázaro lá no seio. E ele diz: Pai Abraão, ordena Lázaro que molhe ao menos a ponta do seu dedo e toque aqui na minha língua para refrescar, porque eu estou aqui atormentado nessas chamas. Meus queridos, é um sofrimento terrível. Nós não queremos queimar nenhum dedo. Agora alguém está mergulhado dentro das profundas chamas. Por quê? Porque ele construiu este caminho. Ele foi o tempo todo cometendo o erro maior, o erro sem volta. E a Bíblia diz que Abraão diz: olha, não é possível, não tem condição, aleluia, de Lázaro fazer isto, porque há um grande abismo entre nós e você. De modo que os que estão lá não podem passar para cá, e nem os que estão do lado de cá passar para lá. É um grande abismo. Oh, aleluia! Meus irmãos, aqui eu dou um ponto para nós entendermos que esta passagem, esta ponte, é como nós vimos aí nas rodovias, nas avenidas largas, grandes. Aleluia! Há uma passarela na qual nós podemos atravessar de um lado para o outro. A ponte está aqui na terra, é a palavra de Deus, onde o ser humano pode mergulhar por ela e fazer a travessia. Aleluia! Quando partir desta terra, se encontrar no seio de Abraão. Há esta ponte que liga o ser humano do pecado ao perdão. Aleluia! E uma vez perdoado, o seu destino é o céu. Não pode passar, diz Abraão. E ele diz: Pai Abraão, então envia um anjo lá na terra, porque lá eu deixei 5 irmãos, para que pregue para eles. Meus queridos, nós observamos mais um ponto aqui para nós entender que quem parte dessa terra, a sua consciência ela estará viva. Aqueles que forem para o céu, a sua consciência estará viva, como também aqueles que perecerem e forem para o abismo, a sua consciência ela vai estar falando ao seu coração permanentemente. Aleluia! Não se apartará a consciência do ser humano. Hoje ele pode fazer o que ele quiser, pode até ficar chateado com a mensagem da palavra de Deus. Isto não importa. O que importa é que você está construindo uma ponte para o céu, ou uma ponte para a perdição eterna. E a Bíblia diz que naquele dia, aleluia, Abraão, ele diz: não, lá na terra, lá está Moisés, lá estão os profetas, ouçam a eles. Aleluia, amém. Amém. Aleluia. Lá na terra tem Moisés, tem os profetas. Aleluia. Estes foram os indicados por Deus para pregar a palavra. Aleluia. E diz Abraão: ouçam-nos. Ouçam-nos. Então na terra estão os pregadores da palavra de Deus. Aleluia, estão os Moisés, estão os profetas, aleluia, estão aqueles que Deus deu dons para cada função. Mas as pessoas não querem, simplesmente, aleluia,
se torna ouvinte esquecido da palavra. A Bíblia diz: não sejam ouvintes esquecidos, mas sejam praticantes da palavra. Meus queridos, nós vemos aqui ele dizendo: Pai Abraão. Lucas capítulo 16, você vai encontrar essa história, aleluia, da palavra, aleluia. Jesus tinha suas maneiras de ensinar mais fácil, para que as pessoas pudessem, aleluia, com mais facilidade, aprender a palavra da verdade, aleluia. E a Bíblia diz, meus queridos, que ele chamava Abraão de pai. Vou dar um ponto aqui para explicar para vocês por que ele chamava de pai. Porque na época dos profetas, aleluia, na época dos profetas, os profetas eram tidos como um pai da nação. Por quê? Porque um pai é aquele que ensina coisas boas a seu filho. Um pai, ele tem uma responsabilidade, aleluia, muito grande para com a sua família. E os profetas, eles têm essa responsabilidade de levar a palavra de Deus, de ensinar a palavra, para que as pessoas não cometessem torpezas, pecados diante de Deus, aleluia, transgredindo a palavra do Senhor. Então, quando um profeta chegava em uma região, então as pessoas diziam: meu pai, meu pai. Aleluia, era isso que diziam com Eliseu, diziam com Samuel: meu pai, a tua vida aqui é de paz, porque eles já temiam. Poderia ser uma ordem de Deus mandando Samuel vai ungir a Davi como rei. Quando ele coloca os pés, aleluia, naquela terra, então os moradores saem ao encontro de Samuel, aleluia, e diz: meu pai, a tua vida é de paz. Ele diz: sim, a minha vida é de paz, aleluia, eu vim para sacrificar ao meu Deus, aleluia. Então os profetas, os pregadores, aleluia, são tidos, aleluia, naquela região, provavelmente até o dia de hoje, como um pai, porque um pai, ele quer dar coisas boas a seus filhos, bons ensinamentos. Jesus, ele veio como pai, aleluia, e tem enviado os seus filhos a pregar a palavra, aleluia, como um pai. Quantas vezes, aleluia, nós encontramos alguém nas ruas cheio de necessidade e procuramos ajudar de alguma forma? Este é um exemplo de pai, aleluia, dar coisas boas. Conheço irmãos que o trabalho deles como missionário é resgatando pessoas das ruas, sarando feridas, como médicos, missionários que são formados na medicina como doutores, aleluia, e eles saem nas ruas, aleluia, acaviando enfermidades naqueles que não têm um socorro direto, fazendo curativos com a sua carteira, para apresentar quando alguém para ele, para saber se ele é mesmo capacitado para tal função. E eu estava conversando com um doutor, um irmão, outro dia, aleluia, ele falou que estava fazendo um curativo em uma certa pessoa, e de repente chegou as autoridades para procurar o seu CRM, e ele apresentou. Eles até ficaram, acharam estranho que aquele homem, pela maneira que ele estava, fosse um doutor de medicina. Mas nós, meus queridos, chamados como pai, para pregar a palavra, para ensinar-lhes o caminho certo, o caminho bom, o caminho verdadeiro, o caminho que irá te tirar da angústia,
aleluia, do sofrimento. Louvado seja Deus. E Abraão diz, olha, lá está Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Lá no livro de